fala de várias coisas, muitas coisas, mas há 4 que eu hoje gostaria de falar. E antes de nós prosseguirmos, e também desde já saudar quem ouvir esta mensagem via online e quem estiver neste momento também online, esperemos que se sintam bem, estejam até ao fim e partilhem também este tempo, mesmo a igreja aqui presente deve partilhar e depois desliga o telefone, porque estamos fazendo de alguma forma evangelização. Amém? Porque pelas redes sociais podemos evangelizar muitas pessoas. E todos entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. Porque, na verdade, a instituição da ceia, a instituição de uma série de princípios que nós hoje praticamos na Igreja foram instituídos por causa da Páscoa. E é interessante nós lembrarmos que Cristo, de acordo com o princípio de Deus, foi a nossa Páscoa. Páscoa fala-nos de uma festa. Páscoa fala-nos de uma celebração. A Páscoa é a celebração da nossa libertação, não é? Nós fomos libertos, nós temos a condição de ser libertos por causa da Páscoa. A nossa salvação, desde o tempo mais remoto na história, lá há 3.000 anos atrás, 3.000 e picos, não é? 1.000 anos antes de Jesus, que se celebrou a primeira Páscoa oficialmente, com a libertação do povo hebreu, a saída do Egito. E é interessante que houve um acontecimento na história que, não falando de Páscoa, já menciona a própria Páscoa. Foi quando Deus imolou um animal e ofereceu a Adão e Eva as suas peles para eles vestirem. Porque Páscoa nos fala também de profundo sacrifício. Note que as palavras de João, ele quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1:29. E é interessante porque João tinha uma certeza de quem era Jesus. Jesus falou, mais tarde ele teve ali uma ligeira dúvida, tanto mandou os discípulos perguntar se ele era aquele de quem se falava, de quem se esperava, e Jesus lhe respondeu: os cegos veem, os surdos ouvem, os milagres acontecem. Então, explica só isso que ele entende. Porquê? Porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de João Batista, antecessor de Jesus, ela revelou a indicação de que Jesus Cristo seria a nossa Páscoa. De uma forma muito expressiva, o próprio Jesus falou de si mesmo, dizendo o que é Páscoa. E ele dizia que o seu corpo é comida e o seu sangue é bebida. Logo, nós hoje celebramos a ceia. Quando tomamos o pão e tomamos o vinho, falamos que o pão é o corpo e o vinho representa o sangue, uma representação. E nós olhamos para isto e celebramos lembrando a morte e lembrando a ressurreição. Estamos falando de Páscoa. E não há dúvida que Jesus, lá em João 6, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, 51 e seguintes. Veja, o próprio Jesus disse que ele já era a própria Páscoa. Ele era o Cordeiro Pascual. E nós, como igreja, muitas vezes celebramos a Páscoa achando que Páscoa é uma coisa muito suave. Mas a Páscoa é o momento mais importante da história da humanidade. Páscoa representa o dia do pagamento, mas também representa o dia da tua libertação. Páscoa representa tudo aquilo que tu não conseguirias alcançar se Jesus não se fizesse Páscoa. O próprio apóstolo Paulo, na primeira epístola de Coríntios 5:7, ele diz uma expressão, falando também entre várias situações, ele disse no final do verso número 7,
Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga comigo, Cristo, minha Páscoa, foi sacrificado por mim. E todos conhecemos textos como João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cordeiro Pascual, que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das palavras que nos fala a Páscoa é a culpa. A culpa que eu tinha, a culpa que eu era culpado. Há quem diga que, e a Bíblia também diz que pelo pecado entrou, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, por isso que nos tornamos pecadores. Mas eu quero dizer uma coisa, embora todos nós nascemos com uma certa tendência do pecado, mas ninguém iria para o inferno se nunca pecasse. Nascendo, não pecasse. À semelhança de Jesus. Jesus nunca pecou. Ele, sendo da semente divina, tal como Adão foi criado pelo próprio Deus, nasceu sem pecado, e criado já adulto, homem, maduro, Jesus foi criado à semelhança de todos nós e viveu sem qualquer pecado. Se alguma criança no mundo vivesse, nascesse, e se no seu coração não entrasse o pecado, ele não teria condenação, porque ele não tinha pecado. Mas, infelizmente, nós sabemos que a criança já começa a pecar. Embora Jesus diga que das crianças é o reino dos céus, certo? Enquanto uma criança vive na idade da inocência, até as parvoíces deles estão desculpadas, porque é inocente. Mas no dia que essa criança tem a sua maturidade e entende o erro e o certo e o errado, passa a ser culpado. Porque no momento em que peca, é culpado. Claro que nós, depois de recebermos Jesus, que através do novo nascimento, desse milagre mais incrível que pode acontecer na nossa vida, esse milagre faz com que nos tornemos santos. Sabe que nós, diante de Deus, estamos santos, se estivermos libertos do nosso pecado e da nossa culpa. Porque Jesus Cristo diz que somos culpados. A Bíblia diz que somos culpados porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3,23. Nós pecamos, por isso somos culpados. Não podemos só culpar os outros. O erro dos outros pode nos ajudar a pecar, mas nós pecamos por vontade própria. Nós pecamos porque, e com isso nos tornamos vítimas da nossa própria culpa. Nós ofendemos Deus, por isso ficamos separados dele. Quando Adão e Eva pecaram, eles não pecaram porque Deus os obrigou a pecar. Eles pecaram porque eles tinham a capacidade de escolha entre o certo e entre o errado. Senão, se nós acreditarmos noutro tipo de postura teológica, nós estamos dizendo que todo o plano da redenção é uma farsa. Todo o plano de Deus foi uma programação divina para nos obrigar uns a pecar e outros a não pecar, uns a fazer certo e outros a não fazer. Vocês estão a entender? Então, quando nós olhamos para o plano da redenção, ou nós acreditamos que Jesus podia ter pecado, porque ele estava sujeito ao pecado, a Bíblia diz isso, que em tudo foi tentado como nós, ou nós acreditamos nisso, ou estamos a acreditar num plano teatral. Eu acredito que Jesus podia ter errado. Eu acredito em toda a história de Jesus, quando ele orou e disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele não estava a fazer uma oração de teatro. Ele estava a falar algo que estava dentro da sua alma, com dor, porque ele ia receber a minha culpa. Diz, ele foi receber a minha culpa. E essa culpa não foi um plano teatral. Jesus não fingiu que teve dor, não fingiu que estava a sofrer, ao ponto de, na sua oração no Getsemane, as suas suores se transformarem em gotas de sangue. Isto não foi teatro. Isto foi real. Jesus, homem, se fez homem, se humanizou, o Criador, para que, através da sua obra, eu pudesse alcançar salvação e libertação. Em Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, também pela obediência de um homem nos tornamos santos e inocentes.
Em Romanos 5,18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para que a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça. A graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E a graça é o favor de Deus, é aquilo que Deus pôde nos dar sobre pessoas que não mereciam. Alguém aqui se acha merecedor? Eu não me acho merecedor. Eu ontem, quando estava lá num determinado trabalho, eu dizia, não é, que eu fui resgatado do lixo, porque estávamos lá com uma enxada estragada, que está assim a precisar de uma solda, e está assim, a enxada faz assim já. Eu não me lembro se foi à frente do Elson, se de quem foi, e eu disse, vocês têm que estimar essa enxada até ao fim, mas ela está estragada também, eu estava estragado. E Jesus me aproveitou. Vamos aproveitar até ao fim a enxada, não é? Porque se a enxada tem que ser inutilizada ainda quando ela pode fazer alguma coisa, Jesus pegou em mim, era um caixote do lixo. E Jesus me utilizou, me salvou. Não desprezeis as coisas pequenas, diz a Bíblia. E então aquela enxada foi usada como argumento, como uma metáfora para explicar uma verdade espiritual. Por causa da nossa culpa, Jesus assumiu a culpa. Jesus recebeu a nossa culpa. Por causa da nossa ofensa, Jesus veio para nos libertar da ofensa. Então tu, além de culpado, tu ofendeste Deus. Porque eu posso ser culpado. Já pensou no culpado inocente? Podemos ser culpados inocentes. Podemos ou não? Pense num ato involuntário que te torna culpado. Um exemplo. Você estava a conduzir e de repente teve um problema qualquer cerebral e não olhou e não, nem falo de descuido, porque descuido já era mais culpa. Mas ou teve um pequeno flash de cegueira e não viu uma pessoa e matou-a. Não viu. É culpado porque matou, mas é inocente moralmente porque não viu. Não estamos nem a falar de descuido. Estamos a falar, por exemplo, um piripaque, uma paragem de coração, um flash de segundo e a gente apagou. Adormeceu, por exemplo, ou teve um flash qualquer, alguma coisa, e nós somos culpados. Nós, em relação a Deus, nem sequer passamos por essa experiência. Nós recebemos uma tendência de pecar por causa da nossa herança. Por isso que a herança hereditária, ela se aplica em todas as áreas. Tu és herdeiro do país onde vives, és herdeiro da educação que tu recebes, és herdeiro do ADN dos teus pais. O meu filho há dias, o Rodolfo, vem pedir 5,88 €. E eu perguntei-lhe, mas porquê, meu filho? Devo-te 5,88 €, porquê? É que eu estou a ter problemas com a tensão. Os brasileiros dizem pressão. E o médico mandou-me comprar estes comprimidos que dá para 3 meses. Já me deves isso. Isto é herança tua. E eu digo assim, pois está bem, vê lá, se for necessário eu pago. E é verdade, nós herdamos uns dos outros. Por acaso o meu avô morreu de paragem cardíaca e eu também já tenho alguma tendência para isso. Porque somos herdeiros, a minha mãe é diabética, a minha família é quase toda diabética, eu para lá estou a caminhar também, pelos vistos, se Jesus não intervir no meu corpo, mas há heranças que nós recebemos, e nós recebemos a herança do pecado. Há uma tendência muito forte. O vírus do pecado entrou no nosso coração, e isso, mas só porque eu peco. Se eu não pecasse, estava inocente. A lei nasceu por causa do pecado. A lei não nasceu por falta do pecado. Porque se não houvesse pecado, não havia lei. Não é? Mas por causa do pecado veio a lei, veio os princípios para nos tornar pessoas mais cuidadosas com relação àquilo que é princípio de Deus para a nossa vida. Segunda palavra que eu gostava de falar, depois da culpa, é o castigo. Não há dúvida que o castigo veio sobre nós.
E nós hoje somos, e como já adiantei um pouquinho no primeiro item, nós somos herdeiros de muita coisa, nomeadamente a doença entrou por nossa culpa, o castigo foi algo que veio à nossa vida, nossas consequências do nosso pecado, além de nos separar de Deus como castigo, porque o pecado nos separa de Deus, trouxe doença, trouxe dor, trouxe sofrimento e por fim até trouxe a morte. O homem não era para morrer, e o que representa a separação definitiva de Deus. Às vezes nós interpretamos a morte como a morte física, e a morte física é a menos importante. A morte espiritual definitiva é a que é a mais importante. Nós, irmãos, a Bíblia fala de inferno, fala de céu, a Bíblia fala do sofrimento que nós podemos ter, mas, irmãos, não há tragédia pior para o homem, e não querendo assustar com palavras fortes, que é viver eternamente separado de Deus. A separação de Deus definitiva é um dos maiores castigos que o homem pode ter. Romanos 5,19 diz que porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei, como já disse, para que a ofensa abundasse. Porque a ofensa abundava, onde o pecado abundou, também diz a Bíblia, pode superabundar a graça, para que assim como pelo pecado reinou a morte, por causa do pecado, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo. Ou seja, a graça veio para nos trazer a vida eterna. E quando falamos de vida eterna, falamos de uma vida completa com Deus. E nós podemos desfrutar na terra muito disto. Embora tenhamos uma carga de castigo sobre a nossa vida, se não recebermos Jesus, mas quando nós recebemos Jesus, diz a Bíblia, que o castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. O pecado, a culpa, tem como coima uma série de verdades que caiu sobre Jesus. O castigo que estava estipulado para a minha vida caiu sobre Jesus. E isto é absolutamente incrível. Diz a Bíblia, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que diz o texto sagrado. Ferido de Deus, oprimido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Agora ouça o que diz a seguir. O castigo que nos traz a paz. Diga comigo. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que era para nós caiu sobre Jesus. Acredito que todos nós já ouvimos histórias como a história do réu, que sou eu, certo? Do advogado, que é Jesus, e do juiz, que é Deus. Mas é que é engraçado. Jesus colocou-se numa posição de réu e conseguiu também assumir uma posição de advogado. Porque a Bíblia diz que ele é o advogado que intercede por nós. Mas ele não só se tornou o advogado que intercede por nós, o advogado de defesa. Porque quando vem Satanás, e a Bíblia diz que Satanás procura ver onde estão os nossos erros para nos acusar, mas quando Satanás vem para nos acusar, vem para nos roubar os nossos direitos, e Jesus disse, não, é verdade que ele pecou, é verdade que ele errou, mas eu paguei essa dívida, eu paguei esse preço, eu paguei a culpa. Por isso que Jesus, ele diz que não vinha para condenar. Ele não veio para condenar, mas a palavra que ele nos deu, essa nos há de julgar. Então nós, igreja, nós temos um papel fulcral no ensino da palavra de Deus aos nossos amigos, porque embora eles sejam culpados, eles podem alcançar o perdão da culpa. Oh, irmãos, é como eu ter uma dívida impagável. E nós temos textos bíblicos que nos mostram isso. Eu não tenho condições de pagar a minha dívida e alguém vem e paga a minha dívida. O que é que eu tenho que fazer com esse alguém?
Eu fico com uma dívida de amor, de gratidão, de honra. E nós, como igreja, quando nós entendermos que nós não só éramos culpados, como o nosso castigo, como a nossa culpa, a consequência do nosso pecado, ela caiu sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz, amados, que agradou a Deus, neste mesmo texto de Isaías 53, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, Jesus ficou enfermo. Ele recebeu sobre ele não só 39 chicotadas, porque segundo consta, a quarentena de chicotadas era sempre menos uma, porque quase sempre a pessoa morria nessa chicotada. E de acordo com a medicina, há 39 tipos de doenças. Ouço dizer, não sei se é tão rigoroso assim, mas provavelmente é. Se não é parecido, mas Jesus, aquilo representa cada chicotada que Jesus levou. A gente costuma fazer o drama do sofrimento físico. Mas o sofrimento físico que nós vemos em Mel Gibson no seu filme da Paixão, que é para mim a melhor encenação que existe, jamais construída, mais feita, mais criada. Nós não temos como avaliar a dor do meu Jesus. Jesus sofreu. Irmãos, todos nós, eu estou convencido que haverá pessoas que já sofreram muita dor no seu corpo. Mas as chicotadas que Jesus levou é muito pouco para aquilo que é verdade. A gente acha que é abusivo a desfiguração de Jesus na cruz, que Mel Gibson conseguiu transmitir. Mas a Bíblia é tão clara e a Bíblia diz, quando olhamos para ele, nenhuma formosura vimos. A Bíblia diz que em Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. Veja, o que é que Jesus se tornou? Às vezes nós achamos que aquele ensanguentado, aquela cruz, aquela coroa de espinhos, e fazemos drama com a dor física. Mas, amado, a dor física é muito abaixo da dor emocional. Quando Jesus estava na cruz, o momento em que ele declarou, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o momento mais dorido para ele. O momento do Getsemane, no que o seu sofrimento e a sua transpiração tornou-se em sangue. Eu creio, meus irmãos, quando Jesus foi preso, depois do Getsemane, ele já estava desfigurado. O sangue já lhe tinha corroído pelo rosto. Vocês estão a entender? E nós gostamos de fazer drama com a dor física, mas Jesus recebeu os teus pecados. Jesus recebeu os meus pecados. Jesus recebeu a dor das tuas doenças. Jesus recebeu a dor da minha doença. Jesus recebeu toda a porcaria do mundo inteiro. Há uma teologia que diz que Jesus não verteu uma gota de sangue em vão. Por isso que só alguns são eleitos. Eu não consigo concordar. Porquê? Porque todos os que quiserem recebê-lo como Senhor e Salvador, Ele dá-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Isto é um direito pessoal. Amém? É um direito pessoal. Amados, eu acredito piamente que Deus elege, escolhe pessoas para situações especiais devido à sua fidelidade, devido à sua postura, devido à luta que a pessoa tem e consegue entender algo grandioso de Deus e se torna íntimo do Senhor. E quem é íntimo de Jesus tem privilégios que os não íntimos não têm. Uma coisa é eu receber o benefício de pagamento da minha dívida, outra coisa é eu tornar-me íntimo de quem pagou a minha dívida. Uma coisa é eu ser obrigado, Jesus, por me curaste. Outra coisa é eu prostrar-me aos seus pés e chorar a seus pés e derramar um vaso de alabastro sobre ele e começar a adorá-lo como ele é digno. Isso torna-me uma pessoa privilegiada. Jesus não me vai amar mais por isso. Jesus vai me beneficiar mais porque na medida da minha fidelidade eu recebo dele. Na medida da minha adoração eu recebo dele.
Uma coisa é de ser abrangido por uma graça geral, e a graça geral é para todos, mas a graça especial é para quem o busca, para quem o recebe, para quem aceita recebê-lo e viver como ele quer. Nós estamos estudando na nossa escola ser amigos de Jesus. Ser amigo é algo grandioso. Ser amigo é íntimo. Ser amigo é obedecer. O Senhor Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, e nós como cristãos, nós queremos que a verdadeira Páscoa se entre em nossa vida. Não te agarres ao castigo nem à culpa. Agarra-te àquele que levou o teu castigo. Agarra-te àquele que pagou a tua culpa. Porque a palavra amor não pode faltar na Páscoa. E esta palavra mostra que Deus amou o mundo, amou-te a ti e a mim, de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê, não é teatro, ou estas palavras são verdadeiras, ou estas palavras são falsas. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer. Diga comigo, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não posso crer noutra palavra. Ou isto é verdade ou isto é falso. Ou eu acredito que eu tenho o direito a escolher receber Jesus. Ou eu tenho o direito de abraçar a fé. Uma vez um advogado, há muitos anos, o doutor Ruben Dias, como é que é? Era Ruben. Não interessa. O meu primeiro advogado, durante 20 anos, trabalhou comigo e me ajudou sempre que precisei. Ele apreciava a minha fé. E ele dizia: ó Paulo, a fé é um dom. Eu digo assim: há o dom da fé. Mas não é esse dom que você quer. Eu já percebia logo onde ele quis chegar. Então, se há um dom, eu não fui abrangido por esse dom, logo não tenho culpa. Se Deus existir, Ele vai me perdoar. Eu disse: não é assim que funciona. Tu tens o direito de ver se Deus existe. Tens o direito de procurar. Porque há um princípio de Deus que pregamos aqui há bem pouco tempo. Deus busca as pessoas que o buscam. Porque há um princípio: se tu buscares Deus com todo o teu coração, tu o achas. Isso não é num dia, é no outro. Porque Deus é fiel, Deus é justo. O amor de Deus é por todos os homens e não há nele qualquer sombra de injustiça. Deus não é injusto. Deus não é injusto para que alguns que o buscam não o achem. Vocês estão cá? A maioria das pessoas não querem Deus porque sabem que muda o padrão de vida delas. Muita gente não quer ser fiel a Deus porque implica fé. E fé, ela atua naquilo que não é natural. Quando eu creio em Deus com todo o meu coração, a sua palavra torna-se a minha orientação. Quando eu olho para a sua palavra é a minha bússola. A sua palavra passa a ser o meu orientador. Eu desfruto do seu amor, por isso que a Bíblia diz que o sol e a chuva é para bons e maus. Deus é um Deus que permite que realmente todos beneficiem. Por isso que há pessoas arrogantes e brutas sem Deus, como diz em Salmos 73, que falam mal de Deus e parece que nada de mal lhe acontece. Deus não é tirano. Deus deu-nos, como diz uma teoria, uma conspiração da criação, que Deus deu corda ao mundo e ele trabalha. Não é de todo mentira. Não é uma teoria muito errada, porque Deus nos deu corda, deu-nos vida, deu-nos saúde, deu-nos o planeta, deu-nos toda a atmosfera que nós temos, deu-nos a sustentabilidade do planeta e das pessoas. Nós é que estamos a estragar. Ou não? Só que Deus também diz que não cai um cabelo da nossa cabeça que Ele não tenha conhecimento. E se cuida dos passarinhos, também cuida de nós. Então nós temos que entender que o amor de Deus é extensivo
Porque Ele é o pão que desceu do céu, é o pão de Deus, aquele que desceu do céu e que nos dá vida, e que nos dá amor, e que nos dá esperança. Que Deus mostra o seu amor por nós de uma forma tão profunda que nos amou, sendo nós seus inimigos. Amém? A palavra amor é profunda, porque na cruz do Calvário encontramos o amor, mas também encontramos a justiça. Está lá o castigo de Jesus. O teu castigo estava sobre Jesus, porque, embora a gente diga que Jesus é inocente, mas Ele aceitou ser culpado. Ele foi culpado, porque Ele quis pagar o teu pecado. O que fazer com isso? Jesus aceitou ser culpado. E se Ele foi culpado, não é preciso pagar 2 vezes a mesma culpa. Amados, nós temos um alto privilégio de sermos as pessoas mais felizes desta terra no momento em que nós entendermos que és inocente. Porque há um problema no ser humano. O ser humano é liberto da culpa, mas continua a sentir-se culpado. Jesus perdoou os pecados de há 20 anos atrás e nós vamos resgatando. Por isso que o apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fez novo. Quem recebe Jesus, a sua vida passa a ser uma vida nova. Recebe Jesus nesta manhã. Aceita caminhar com Jesus. Aceita mudar de vida. Aceita transformar o teu coração. Pede ao Espírito Santo, porque quem convence do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas ele só convence a quem abre a porta. Por isso que Apocalipse 3:21 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É necessário abrir a porta. E a última palavra é restauração. O Senhor Jesus diz que Ele está assentado sobre o trono. E eis que faz novas todas as coisas. Lá em Apocalipse 21:5. Ele é aquele que tem poder. Eu gosto muito quando o filme de Mel Gibson, ele está a caminhar o caminho do Gólgota, o caminho da via dolorosa, e ele cai com a cruz e aquelas mulheres choravam, e ele em determinado momento diz: eu choro ali. Ainda não houve uma vez que eu tenha visto o filme que eu não tenha chorado, porque a frase é forte: eis que faço novas todas as coisas. Oh, irmãos, este punhado de gente maravilhosa que está aqui nesta manhã, o grupo que poderá estar agora, são poucas pessoas, mas que poderão ouvir, milhares de pessoas ainda, esta mensagem. Se deixarem Jesus entrar, Ele faz nova a tua vida. A tua vida é uma vida nova em Cristo. Passarás a ser uma nova criatura. Passarás a ter a mesma casca. Continuas a ser bonito, ou assim feio como o Danilo. É o Rodolfo que diz. É o Rodolfo que diz. Eu não digo, eu acho que és muito lindo, muito lindo. Passa, essa casca linda que tu tens, mas mais linda é o que vem dentro do coração. Há uma coisa que me intriga, isto parece que eu vou divagar agora. Há uma coisa que me intriga nos homens assim menos bonitos, que arranjam sempre mulheres muito bonitas. Eu já vi homens que eu digo assim: sangue de Jesus tem poder. Houve aqui um engano qualquer. E eles conseguem uma mulher bonita, pá. E eu digo assim: mas será que ela tem falta de gosto? E eu depois, quando começo a falar com essas pessoas, eu digo assim: sim senhor, já percebi. É que eles têm muita conversa. E a mulher não vai pela beleza, vai pela conversa. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque não há pessoas feias. E o que vale na tua vida não é a tua beleza exterior, mas a tua interior. E é isso que faz com que te tornes uma pessoa diferente. A gente pensa que por ser negro, ser chinês, ser indiano, seja lá o que for, que nos torna menos ou mais bem aceitos.
Mas o que te torna uma pessoa diferente não é a tua fisionomia, nem é a roupa que tu vestes, mas é o que sai de ti. Irmãos, se a igreja que está aqui deixar Deus entrar e habitar, vai sair de nós tudo o que é bom. Esperança, vida para os outros, cura para aqueles que nos rodeiam, libertação para quem está perto de nós. A política do nosso país iria mudar. Irmãos, eu acredito no que Deus irá transformar aquele Brasil. Eu acredito, porque Deus vai ter que levantar políticos sérios, gente honesta, gente sem vingança. Meus irmãos, Deus tem que levantar, se calhar daqui a 10, 20 anos ou não sei quando, uma geração de caráter. De caráter, gente que tem princípios, gente que não fala só de Deus, mas que tem Deus dentro de si. Porque é isso que transforma, é isso que faz a diferença. Então, tal como as mulheres apreciam mais a beleza interior de um homem do que qualquer outra beleza, assim Deus, quando tu deixas Ele entrar, o mundo vai apreciar em ti algo que sai de ti. Porque eu creio, irmãos, deixe-me dizer-lhe com toda a minha convicção teológica que Jesus não era nada diferente dos outros, em termos fisionómicos. Sua aparência, aliás, Isaías, no momento do Gólgota, Via Dolorosa, no momento de todo aquele sofrimento no pós-jardim de Getsemane, eu acredito que daí Jesus ficou muito desfigurado. Mas qualquer outro momento, eu não duvido que Jesus era igual a qualquer um. De tal maneira que os seus irmãos não o aceitavam como sendo o Messias. De tal maneira que não o aceitaram os irmãos, porque Jesus em casa era igual aos outros, sem pecar. Devia ser chamado o menino da mamã, o menino do papá. Porque a Bíblia diz que ele foi experimentado no trabalho e ele até aos 30 anos trabalhou. Ajudou a sustentar a casa. Porque, meus amados, nós precisamos entender que a grande alteração da nossa vida não tem a ver com o carro que nós andamos, com a roupa que nós vestimos. Eu hoje, a minha esposa queria que eu viesse de ténis, mas comprou-me uns ténis e eles acham que não ficaram bem. Isso não me torna mais espiritual. Não me torna melhor que nada vir bem vestido ao mal. Não é? Não me torna melhor. Mas o que me torna melhor é quando eu abro a boca e declaro sobre a tua vida alguma coisa, isso vai acontecer. O que me torna melhor é eu orar por ti e tu seres liberto. O que me torna melhor é eu ser uma pessoa de caráter. Quando a Bíblia diz, eu passei isto na escola bíblica, em que a Bíblia diz que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, falando da própria palavra, o cristão tem que ter uma palavra fiel e digna de toda a aceitação também. Porque nós fomos chamados para dizer sim, sim, não, não. As pessoas, quando ouvirem nós a fazer uma declaração, têm que acreditar. Porque hoje fazem-se escrituras, fazem-se declarações, fazem-se pactos de paz, fazem-se, assinam-se documentos muito bonitos e não se cumpre nada. Mas quando eu tenho Deus na minha vida, Ele restaura o meu caráter, Ele restaura a minha saúde, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia diz, vos vivificou estando vós mortos, isto é, vos tornou a dar vida estando vocês mortos em vossas ofensas e em vossos pecados. E fomos justificados gratuitamente. O teu pecado foi pago, a tua culpa foi cancelada. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fez isso por ti. Só precisas de recebê-lo como Senhor e Salvador. Só precisas de aceitá-lo como Cristo. Dizer, Pai, por favor, toma-me em tuas mãos. Pai, olha, eu só me torno liberto da culpa quando eu lhe entrego a culpa. Por isso que ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ainda diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque é isto que temos que fazer, é aprender dele. Não é vir só ao culto ao domingo. Não é aceitar uma nova forma de fé. É uma nova forma de vida. É uma vida com propósitos. É alterar o nosso padrão. Queridos, nesta manhã, tu que estás online,
Entrega o teu coração a Jesus. Entrega o teu pecado, os teus vícios, a tua culpa. Olha os teus homicídios, os teus roubos, a tua mentira, as tuas maldades. E o Espírito Santo irá tomar conta do teu coração e orientar-te-á como fazer, o que fazer, para que a tua salvação sirva de bênção para a salvação de outros. Vamos ficar de pé. Gostava de perguntar, vamos fechar os nossos olhos, mesmo quem está em cima. Se algum de nós nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Pai, eu sou culpado. Pai, eu tenho pecado. Pai, eu preciso que a partir de agora Tu mudes o meu coração. Pai, eu quero que Tu mores na minha vida. Quero que transformes o meu coração. Se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou pedir que levante a sua mão, sem vergonha. Levante, não tenha vergonha. Estou vendo vários braços no ar. E com a tua mão bem alta, está todo mundo de olhos fechados, com as tuas mãos bem altas, nós vamos orar. Tu que estás com os teus olhinhos fechados, há várias pessoas a entregar a sua vida a Jesus. Então ora por aqueles que estão levantando o seu braço, entregando sua vida. Ora por estas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo, eu quero orar por cada vida que está entregando sua vida a Jesus. E aqueles que estiverem online, que têm desejo de o fazer, que nesta hora também possam receber Jesus, entregar a sua vida a Ti. Pai, eu oro para que o Teu Espírito possa trazer paz, possa trazer mudança, possa trazer um novo nascimento, haja verdadeiro arrependimento dos seus pecados e que nesta hora, Espírito Santo, Tu possas tomar conta dos seus corações. E se houver doença, enfermidade em sua vida, nesta hora Tu possas trazer cura e libertação. Em nome de Jesus. Amém e amém.